브라질 하면 저는 두 가지가 생각이 납니다. Quando fala Brasil para mim, eu me recordo de duas coisas. 하나는 늘 오후 4시 때면은 그 뭐 스콜 비가 쫙 내리는 거고요. Uma é que sempre 4 horas da tarde, geralmente em épocas de chuva, cai aquele pé d'água, né, no Brasil. 늘 하루에 매일같이 비가 오니까 나뭇잎이 얼마나 윤기가 반질반질 흐르는지 모르겠습니다. E já que é um país tropical, né, com chuvas também, sempre o verde das árvores é muito claro, é muito forte. 한국은 중국에서 오는 황사 때문에 나뭇잎들이 전부 먼지가 앉아 있습니다. Na Coreia, devido ao pó químico que vem da China, né, as árvores estão todas sujas. 브라질은 마당에 있는 그런 어떤 식물들도 막 잎이 막 반질반질 기름 발라 놓은 것처럼 Mas quando eu fui ao Brasil, eu vi que até em quintais de casa, né, as plantas parecem que passaram tipo um óleo, porque brilhavam. 그래서 그 잎사귀 다시 한번 보고 싶고요. Eu tenho saudade dessa natureza brasileira. 그리고 브라질의 그 삐깡야 E Brasil, né, picanha também, eu me recordo da picanha. 예, 그 아주 맛있는 고기인데 É uma carne muito saborosa. 요즘 코로나 때문에 식당들이 다 닫았다고 해서 뭐 지금 가도 의미가 없을 것 같습니다. Mas eu sei que devido à pandemia, né, os restaurantes não estão funcionando e eu acho que não tem muito sentido eu ir no Brasil comer picanha agora. 예, 코로나 끝나면 갈게요. Mas assim que terminar a pandemia, eu estarei aí. 예, 오늘 저녁에 이렇게 기도회 모임인데 Hoje nós teremos esse culto de oração. 제가 참 이렇게 말씀으로 여러분들과 함께 교제할 수 있어서 감사합니다. Mas eu fico muito grato de poder compartilhar a palavra com vocês. 예, 먼저 창세기 1장 찾습니다. Vamos procurar, né, abrir o livro de Gênesis, capítulo 1. 복잡하지 않게 창세기 1장을 찾겠습니다. É nada complicado, pessoal. Gênesis, capítulo 1, 24절 말씀부터 읽겠습니다. a partir do versículo 24. 예, 24절부터 28절까지 읽으려고 합니다. É dos versículos 24 ao 28. 예, 찾으셨으면 읽습니다. 한 절씩. Eu vou ler versículo por versículo. 하나님이 가라사대 땅은 생물을 그 종류대로 내되 육축과 기는 것과 땅의 짐승을 종류대로 내라 하시고 그대로 되니라. Disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos segundo a sua espécie, e assim se fez. 하나님이 땅의 짐승을 그 종류대로 육축을 그 종류대로 땅에 기는 모든 것을 그 종류대로 만드시니 하나님 보시기에 좋았더라. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. 하나님이 가라되 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 그로 바다의 고기와 공중의 새와 육축과 온 땅과 땅에 기는 모든 것을 다스리게 하자 하시고 Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. 하나님이 그들에게 복을 주시며 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 고기와 공중의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. 예, 거기까지 읽었습니다. Nós lemos até o 28. 예, 우리가 이 창세기 1장은 건물로 말하면 설계도와 같습니다. Se nós retratarmos, né, utilizarmos o livro de capítulo 1 de Gênesis, é como se fosse a planta de um prédio. 예, 건물이 이렇게 가시적으로 완성되기 전에 먼저 내가 이런 건물을 이렇게 만들어야 되겠다는 설계도를 그립니다. Antes de nós levantarmos a estrutura de um prédio fisicamente, né, com a alvenaria, é necessário primeiro fazer a planta, desenhar num papel e planejar como será o prédio. 건물이 만들어지지 않았지만 설계도만 보면 이런 모양으로 이렇게 건물이 지어지겠구나 하는 걸 대번에 알 수가 있습니다. E antes do prédio estar formado, somente pela planta nós podemos saber, vai ser feito esse tipo de prédio, vai ter essa forma, essa estrutura. 보통 사람들은 설계도를 봐도 설계도를 보는 눈이 없기 때문에 잘 모르지만
Pessoas que não têm conhecimento sobre essa área, por mais que veja uma planta, não vai poder entender aquela planta. Porém, 설계도를 보는 눈이 떠진 사람은 그 설계도만 딱 보면 전부 그 건물의 모든 부분을 알 수가 있습니다. pessoas que têm olhos para poderem enxergar, sabedoria para isso, elas vão ver aquela planta e vão poder entender tudo o que diz. 몇 평으로 몇 층까지 지어지고 Qual vai ser a metragem, quantos andares terá, 뭐 창문은 어떻게 내며 como será a 창문은 뭐 여는 것인지 아니면은 이렇게 그 미닫게 되는 것인지 그 다 알 수 있습니다. Ele consegue identificar até se a janela será aquelas janelas que abrem para frente, né, ou elas que deslizam. 그래서 설계도만 봐도 건물의 규모나 면적이나 모양을 훤히 알 수가 있습니다. Então, só pela planta, se baseando com as informações da planta, ele consegue identificar a estrutura, o material, o comportamento daquele prédio. 우리가 창세기 1장만 딱 보더라도 Então, quando nós lemos o livro de Gênesis, capítulo 1, 하나님의 마음에 모든 것들을 만드시는 목적이 무엇이고 어떻게 어떤 사람을 만들기를 원하시는지를 훤히 알 수가 있습니다. dá para ver claramente qual foi o coração de Deus, que tipo de pessoa ele desejou criar e por que ele criou. 그래서 창세기 1장은 설계도와 같고 Por isso, o livro de Gênesis, capítulo 1, é como se fosse uma planta, 나머지 성경은 1장을 확대 해석한 것에 불과합니다. e dizem que é meio que resumo, né, de toda a Bíblia. 예를 들어서 창세기 1장 1절은 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 그랬습니다. Por exemplo, no primeiro versículo diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. 그런데 2절에 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있고 하나님의 신은 수면에 운행하시리라 그랬습니다. Mas no versículo 2 fala, a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. 2장의 땅은 말할 수 없이 혼돈하고 공허하며 깊은 흑암 속에 있었는데 A terra, no versículo 2, estava sem forma, vazia e imensas trevas. 그건 마치 하나님 없는 사람들의 마음의 상태를 설명해 주죠. E esse versículo retrata, né, expressa o coração daquela pessoa que não tem Deus. 마음에 하나님이 없는 사람들은 절대적으로 혼돈스럽습니다. Aquela pessoa que não tem Deus no coração, ela tem um completo vazio no coração. 내가 존재하는 목적도 모르고 Não sabe do motivo da sua existência, 어디서 왔다 어디로 가는지도 모르고 não sabe de onde vem, nem para onde vai. 이렇게 힘든 세상에 살겠다고 내가 선택도 안 했는데 왜 온 거야? Eu nunca escolhi a minha vida, mas por que eu tenho que viver essa vida tão difícil? 무엇을 위해서 어떻게 살아야지? Eu tenho que viver como? Para quê? 전혀 알지 못하는 혼돈, 뒤죽박죽인 상태가 되는 거죠. A pessoa vive, né, nesse estado vazio, assim, sem forma, que não sabe de nada. 그리고 그들의 마음은 텅 비어 있습니다. E esse coração está completamente vazio, sem nada. 뭘 해도 차지 않습니다. Nada preenche esse coração. 그런 공허한 상태죠. Tem uma vida completamente vazia. 그리고 흑암이 깊음 위에 있습니다. É que fala, né, está sobre as trevas. 방향을 모릅니다. Não sabe o direcionamento. 넘어지고 자빠지고 부딪히고 A pessoa cai, ela tropeça, ela colide. 그래서 늘 새로 생긴 상처밖에 없습니다. Por isso sempre está acumulando novas feridas. 우리가 구원받기 전에 정말 그랬죠. Recebemos a salvação, éramos assim. 그래서 인생을 사는데 뭐가 뭔지 모르니까 답답하고 E durante a nossa vida, já que nós não tínhamos resposta das coisas, tudo era uma agonia. 공부를 해봐도 직장을 잡고 많은 돈을 벌어서 내가 원하는 걸 해봐도 만족하지 않았습니다. Por mais que estudássemos, trabalhássemos, fazêssemos aquilo que desejávamos fazer, aquilo não preenchia o nosso coração completamente. 그냥 인생 자체가 빛이 없어서 캄캄했는데 A vida em si, por não ter luz, era trevas. 하나님께서 우리에게 진리의 빛을 비춰주셨습니다. Mas Deus nos deu a luz da verdade. 우리가 2절로만 끝났다면 얼마나 불쌍합니까? Então imagina, pessoal, quão miseráveis nós seríamos se terminasse a Bíblia aqui no versículo 2. 3절이 있습니다. Mas existe o versículo 3. 하나님이 가라사대 빛이 있으라 그랬습니다. Deus disse, né, haja luz,
그래서 그 예수님을 아는 진리의 빛이 우리 마음에 들어와서 E a luz que representa, né, o conhecimento sobre Jesus entrou no nosso coração. 혼돈이 질서로 바뀌고 Então todas as trevas, né, se tornou num clarão. 안으로 바뀌고 Aquele lugar vazio se colocou preenchido. 어둠이 빛으로 바뀌고 Né, a escuridão se transformou em luz. 이 세상에 똑같은 인생을 사는데 Então mantemos a mesma vida nessa terra, porém 2절로 시작해서 2절로 진행하다가 2절로 끝나는 사람이 있어요. tem pessoas que começam no versículo 2, vivem no versículo 2 e terminam suas vidas no versículo 2. 근데 그 인생의 기간 동안 3절이 있는 사람이 있습니다. Só que tem pessoas que durante o tempo da sua vida encontram o versículo 3. 하나님의 입에서 나오는 그 빛 대신 말씀이 우리 마음에 비춰져서 Teve aquele momento que a pessoa encontrou a palavra de Deus, né, que iluminou o nosso coração. 빛이 있으라 했는데 Deus disse, haja luz. 그 빛이 질서를 끌고 들어왔고 Então aquela luz entrou, né, foi conduzida ao nosso coração. 마음의 공허를 충만으로 바꿔주었고 Aquilo transformou aquele vazio em um lugar preenchido, cheio. 어둠을 빛으로 바꿔줬습니다. Transformou a treva em luz. 저는 26살 때 구원받았는데요. Eu recebi a salvação com 26 anos. 구원받았을 때 내 죄가 없어졌다는 기쁨보다도 더 큰 게 있었습니다. E teve algo maior do que a alegria de ter conhecido que o meu pecado havia sido lavado. 아, 나 이제 인생이 뭔지 알겠어. Foi eu ter percebido, agora eu sei o que é a vida. 왜 이렇게 사람들이 생각 속에서 고단하고 피곤하고 지치게 사는지 내가 그거 알게 됐어. Eu consegui descobrir por que as pessoas vivem uma vida tão estressada, preocupada, né, cheia de pensamentos. 인생을 알게 됐다는 게 너무 기뻤어요. Então eu fiquei muito feliz por ter o conhecimento sobre a vida. 중국의 유명한 공자라는 위대한 사상가가 있었습니다. Tinha um filósofo muito famoso, né, chamado Kong Jia na China. 근데 그 사람도 뭐라고 말한 줄 아세요? E o que ele diz? 아침에 도를 듣고 깨달으면 저녁에 죽어도 원이 없겠다. Ele falou, por mais que você perceba uma pedra pela manhã, pode morrer à noite que não vai ter problema. 아이, 뭐가 뭔지 모르겠다. Eu não sei o que significam essas coisas. 길 좀 가르쳐 주어. Por favor, alguém me ensine sobre o caminho que eu tenho que vir traçar. 그 똑똑한 현인도 Até um ser tão astuto, né, tão inteligente, 길을 모르겠다고 한탄했습니다. ele se lamentava, dizendo que não sabia sobre os caminhos da vida. 우리가 이 창세기 1장을 읽으면 Quando nós lemos o livro de Gênesis capítulo 1, 구원받기 전에 말할 수 없이 혼돈스러웠고 antes de nós recebermos a salvação, nós tínhamos um completo vazio. 이게 뭐지? O que é isso? 이런 일이 생기지? Por que isso acontece? 왜 이런 일이 내게 부딪혀 오지? Por que essas coisas estão chegando à minha vida? 참 답답했었는데 Então tínhamos grande agonia por isso. 혼돈스러웠는데 Tínhamos uma grande confusão. 이제 구원함을 받으면 그런 모든 것들이 다 풀려지는 거예요. Mas quando recebemos a salvação, nesse mesmo momento, tudo é resolvido. 그래서 뭐 첫째 날, 둘째 날, 셋째 날, 넷째 날, 다섯째 날, 여섯째 날, 일곱째 날까지 가는데 Chegou aqui depois da luz, né? Começou o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro, o quarto, o quinto, foi até o sétimo dia. 여러분 다섯째 날 만들어진 건 공중의 새하고 바닷속의 물고기입니다. E no quinto dia foram criadas as aves do céu e os peixes do mar. 그 구원받은 성도들을 가리켜요. E isso representa os irmãos que receberam a salvação. 성경에서 5는 은혜의 숫자입니다. O número 5 na Bíblia representa a graça. 순절날 성령이 임했고 É no dia de Pentecostes, né, que representa o 5 também, veio o Espírito Santo. 예. 5 pães de peixe, 5 pães de cevada. 그래서 이 5라는 건 은혜의 숫자인데 Então o 5 sempre representa a graça. 다섯째 날 하나님이 만드신 공중의 새와 물고기는 성도를 가리켜요. E os irmãos na Bíblia que receberam a salvação são representadas por essas aves e peixes, né, que foram criadas no quinto dia. 지구상에 있는 모든 물건은 다 중력의 지배를 받습니다.
Toda a matéria que existe na Terra, ela tem a influência da gravidade. 중력의 힘에서 벗어날 수 있는 물건은 아무것도 없습니다. Não existe nenhuma matéria que pode se isolar da gravidade na Terra. 그러나 날개를 가진 곤충이나 짐승은 중력과 상관없이 자유롭게 살죠. Mas animais que possuem asas, elas têm uma liberdade em relação à gravidade e podem viver uma vida nos céus. 거듭나지 못한 육신밖에 없는 사람들은 Uma pessoa que não recebeu a salvação, que não nasceu de novo e só tem a sua carne, 죄가 끄는 대로, vai conforme a carne arrasta, 욕이 끄는 대로, conforme a sua cobiça arrasta, 형편을 통해서 들어오는 생각이 끌려가지만 e vive sendo arrastado pelos pensamentos que as suas circunstâncias o traz. 날개가 있는 새나 곤충은 Mas os pássaros, né, que têm asas, 그 중력을 극복하고 삽니다. elas vivem sempre superando a força da gravidade. 그래서 구원받은 그리스도인들은 그 모든 것들을 극복할 수 있는 힘이 있어요. Isso representa que um cristão salvo tem forças de poder superar todas essas coisas. 믿음의 날개가 장착되어 있기 때문에요. Porque existem as asas da fé nessa pessoa. 그리고 물고기는 E os peixes? 노아 홍수 심판 때 심판을 이기고 살아남은 생물이에요. É uma espécie, né, que sobreviveu ao dilúvio da época de Noé. 물고기는 물이 많아지면 많아질수록 더 자유롭죠. O peixe tem mais liberdade quanto mais água tiver. 구원받은 그리스도인들은 심판을 이기고 극복하고 승리하고 살아남은 성도들을 의미합니다. Os peixes representam na Bíblia os cristãos salvos que superaram, né, o julgamento, que venceram e que tiveram a vitória por Deus. 제가 오늘 읽은 이 부분은 여섯째 날 만들어진 짐승과 사람을 의미합니다. Os versículos que eu li hoje, né, representam os animais e o ser humano que foram criados no sexto dia. 하나님은 한꺼번에 다섯째 날, 여섯째 날 다 만든 게 아니고 Deus não criou tudo assim de uma vez no quinto dia, no sexto dia. 구분하셨어요. Ele fez uma divisão, foi por partes. 다섯째 날은 물고기와 새를 만드시고 Então, no quinto dia, ele fez as aves e os peixes. 여섯째 날은 땅의 짐승과 사람을 만드셨습니다. E no sexto dia, ele fez os animais terrestres e o homem. 근데 여섯째 날 또 구분하셨어요. Mas no sexto dia, ele fez uma nova subdivisão. 짐승과 사람으로. Dividiu animais e homens. 그래서 땅은 그 종류대로 짐승을 내라 그랬습니다. Por isso, né, ele falou para a terra produzir relva. 그래서 땅은 각기 종류대로 짐승을 냈어요. A terra vai produzir animais. E a terra começou a produzir animais de suas espécies. 근데 사람을 만들 때는 Mas quando foi criar o homem, 하나님이 그렇게 만들지 않았습니다. Deus não fez dessa forma. 우리의 형상을 따라 사람을 만들자. Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. 그래서 사람은 특별히 하나님의 형상을 따라 만들어졌습니다. Então, o ser humano foi criado, né, de uma forma especial, conforme a imagem de Deus. 여러분들의 얼굴이 하나님을 닮았다는 게 아닙니다. Eu não estou dizendo, pessoal, que o rosto de vocês é semelhante ao rosto de Deus. 하나님은 영이시기 때문에 우리와 같은 육체가 없습니다. Deus é espírito, ele não possui um corpo físico como o nosso. 그러니까 여기서 형상이라는 건 이미지를 의미합니다. 이미지, 속성. Então, quando fala aqui a imagem, conforme a nossa imagem, está falando sobre as suas propriedades, né? 하나님의 대표적인 성품이 세 가지인데 Existem três propriedades básicas de Deus, o que consiste ali. 하나님은 사랑이시고 Deus é amor, 거룩하시고 Deus é santidade 영원하십니다. e ele é eterno. 많은 성품이 있지만 대표적인 성품이 사랑, 거룩, 영원입니다. Sim, existem outras características de Deus, por exemplo, mas essas três são muito, assim, essas são as representativas: amor, santidade e eternidade. 그래서 하나님이 사람을 만들 때 하나님의 형상을 따라 만들었기 때문에 E já que quando Deus criou o ser humano, criou conforme a sua imagem, 사랑하는 존재고 o ser humano também tem amor, 선하게 살 수 있었고 ele podia naquela época viver uma vida bondosa 영원한 존재로 만들어졌습니다. e foi criado de início como um ser eterno.
그래서 그 사람 속에 하나님이 함께 연합해서 E Deus desejava estar junto com esse ser humano em seu coração, 사람을 통해서 하나님의 사랑이, 능력이, 지혜가, 거룩이 나타나기를 원했습니다. e Deus desejou por meio daquela pessoa manifestar o seu amor, o seu poder, a sua sabedoria e a sua santidade. 그래서 육체는 짐승과 똑같지만 Então, por mais que a nossa carne seja igual a de um animal, 이 육체 안에 하나님이 거하시면서 quando Deus passou a habitar dentro dessa carne, 우리가 하나님의 성품에 참여하는 자가 됐단 말입니다. nós passamos a ser seres iguais, que pertencemos às propriedades de Deus. 하나님이 만든 피조물 중에서 가장 위대한 존재가 사람입니다. Por isso, o ser humano, foi a maior criatura feita por Deus. 왜냐하면 하나님과 연합할 수 있도록 만들어졌어요. Porque foi criada para que pudesse se conectar com Deus. 그래서 하나님이 사람을 만드실 때 Por isso, Deus, quando criou o homem, 남자와 여자라는 방법으로 만드셨습니다. criou dessa forma, homem e mulher. 그래서 여자는 남자의 씨를 받아서 생명을 잉태하고 나타나는 존재죠. E a mulher é uma criatura, é um ser que foi criada dentro da semente do homem. 여자의 존재 목적은 그겁니다. Esse é o propósito da vida da mulher. 남자로부터 씨를 받아가지고 생명을 10달 동안 품고 있다가 그걸 출산해 내는 거죠. Receber, aceitar a semente masculina, preservar aquela vida por 9 meses e gerar uma nova vida. 그러니까 여자가 아이를 낳지 못하면 여자가 아닙니다. Então, uma mulher que não teve filhos ainda, desculpa falar isso, pessoal, mas ainda não é uma mulher. 생명을 나타낼 수 있도록 만들어졌어요. Porque o propósito da vida de uma mulher foi para manifestar uma nova vida. 그래서 남자와 여자가 연합하여 Por isso é necessário, o homem e unir-se com a mulher. Isso se forma uma união. 통해서 생명이 나타나는 게 하나님의 뜻입니다. E por meio da mulher se manifestar novas vidas é a vontade de Deus. 하나님은 보이지 않는 하나님의 그 성품들을 사람을 통해서 나타내기를 원했습니다. Deus desejou, dessa mesma forma, expressar aquilo que é invisível à humanidade, as suas características por meio do homem. 그래서 사람은 가장 위대한 하나님의 작품이에요. Por isso, o ser humano é a maior criatura feita por Deus. 하나님과 합할 수 있는 존재입니다. É um ser que pode se unir com Deus, se conectar com Deus. 이 세상에 많은 사람들이 있지만 Então, por mais que existam muitas pessoas nesse mundo, 하나님과 연합되지 않은 사람은 의미가 없는 미완성입니다. aquelas pessoas que não tiveram essa conexão com Deus, elas não foram assim fecundadas por Deus. 완성되지 못한 껍데기에 불과합니다. É apenas uma casca, que não foi completamente formada por dentro. 그냥 짐승처럼 흙덩어리로 뭉쳐 있다가 죽으면 흙으로 돌아가는 무익한 거죠. Então, é um ser assim, vamos dizer assim, meio que inútil, porque ela vai viver a sua forma física nessa terra e depois que morrer, vai morrer como um animal, voltando a ser pó. 여러분, 똑같은 계란이 있지만 Só existem ovos, 예, 무정란이 있고 유정란이 있습니다. Só que existe o ovo fecundado e o não fecundado. 무정란은 암탉이 수탉과 짝짓기를 하지 않고 낳은 달걀이에요. Os ovos que não foram fecundados foram aqueles ovos que foram produzidos pela galinha sem ter o cruzamento com um galo. 그래서 한국말로 무정란은 정자가 없는 계란이라는 뜻입니다. Por isso, em coreano, nós expressamos isso como um ovo que não teve a fecundação, não teve o esperma do galo. 양계장에 가면 전부 암탉만 있어요. Então, chegando lá, só tem, se você for assim num lugar que vende ovos, só tem galinhas. 근데 암탉이 막 하루 종일 사료를 먹으면서 하루에 하나씩 알을 낳는데 E a galinha, ela come a sua ração todo dia e ela consegue produzir ovos. 그건 수탉 없이 알을 낳기 때문에 그 알은 아무리 품어도 병아리가 되지 않습니다. Mas já que foi um ovo que nasceu sem uma fecundação de um esperma ali dentro, não vai, por mais que ela choque, aquilo não vai se transformar num pintinho.
근데 수탉이 있어가지고 수탉과 짝짓기를 해서 낳은 계란은 유정란입니다. Mas aquele ovo, né, que foi posto pela galinha, com o cruzamento que recebeu ali o esperma do galo, então, aí sim ele foi fecundado. 예, 그건 암탉이 28일 동안 품으면 껍질이 깨지면서 병아리가 되는 거예요. Esse ovo, se chocado por aqueles 28 dias, a sua casca vai se quebrar e vai nascer um pintinho. 그러니까 이 지구라는 땅덩어리에 80억 명이 사는데 Então, existem 8 bilhões de pessoas vivendo aqui no planeta Terra. 예, 생명 없는 무정란처럼 살다가 가는 사람이 있습니다. Mas tem pessoas que são como esses ovos não fecundados, né, que não têm o espírito dentro. 아무리 계란이 크고 깨끗해도 Por mais que seja um ovo grande, limpo, 무정란은 의미가 없습니다. se não foi fecundado, não tem valor nenhum. 그건 병아리로 완성되는 계란이 아니기 때문에요. Porque nunca será um ovo que realmente vai poder se transformar num pintinho. 근데 여러분, 그 수탉과 짝짓기를 해서 정자가 있는 계란은 Mas os ovos que foram fecundados, que foi fruto de um cruzamento entre um galho e uma galinha, 그건 품기만 하면 언젠가 반드시 병아리가 되는 거예요. só chocar aqueles ovos que no seu determinado tempo aquilo vai se transformar num pintinho. 여러분들이 죄 사함을 받고 구원을 받으셨다면 Se vocês receberam a salvação, receberam a remissão dos pecados, 말씀의 씨가 있는 겁니다. em vocês existem as sementes da palavra de Deus. 뭐 좀 작은 사람도 있고 Tem pessoas que isso aparenta ser pequeno, 뭐 계란 껍데기가 뭐 조금 울퉁불퉁해도 괜찮고 não tem problema se a casca do ovo está um pouquinho ali deformado. 언젠가 병아리가 될 거니까. Um dia vai se transformar num pintinho. 예, 그게 귀한 겁니다. Isso é precioso. 그러니까 이 세상에 생명 없는 사람들, Então, tem pessoas nesse mundo que elas não carregam a vida. 하나님의 사람으로 완성될 수 없는 사람들은 얼마나 안타깝습니까? Quão lamentável isso é, pessoal, uma criatura que não pôde, né, ser fecunda pelo Espírito de Deus. 어떤 분이 저한테 그런 이야기를 해요. Uma pessoa me disse assim: 박 목사님은 맨날 죄삼, 의인입니다. 우리가 더 이상 죄인 아닙니다. 우리는 의롭게 왜 그것만 이야기하십니까? o pastor Parker ele só fica falando que a gente não tem pecado, que a gente é santo, que não temos mais pecados. Por que ele só repete isso? 목사님은 어디를 읽어도 죄삼만 하십니까? O pastor Parker ele sempre lê todos os versículos da Bíblia e só fala sobre a remissão dos pecados. 다니엘서도 좀 이야기하고 Ele poderia falar sobre outras coisas também. 요한계시록도 좀 이야기하고 Ele poderia interpretar o livro de Apocalipse, por exemplo. 뭐 다른 것도 좀 하시지. Ele poderia falar sobre outras coisas. 그거 몰라서 그래요. Mas, pessoal, falam isso porque não sabem realmente. 그럼 원래 하나님의 형상대로 사람을 지었는데 Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. 그리고 그들에게 주신 복이 뭐였습니까? E qual foi a bênção que Deus permitiu à humanidade? 생육하고 Ela ser fecunda, 번성하고 multiplicar 하고 e dominar. 다스리고 Ela ter domínio 복해라. e ser ali dominante, ele ser a superior. Para poder dominar tudo. 모든 걸 정복할 수 있다면 Se puder realmente ter esse domínio sobre tudo, 여러분 그 사람은 말 그대로 슈퍼맨이 아닙니까? em outras palavras, podemos falar que é um super-homem, né? 그렇죠? Não é verdade? 사람들은 그런 사람 되고 싶어요. As pessoas querem ser esse tipo de pessoa. 아담과 하와를 만들었을 때 그렇게 했어요. Quando Deus criou o ser humano, fez dessa forma. 근데 안타깝게도 죄가 들어와서 Mas de uma forma muito lamentável, o pecado entrou 하나님의 형상이 깨졌습니다. e essa semelhança de Deus foi quebrada. 죄가 있는 사람 마음에 하나님이 함께할 수 없어서 하나님이 떠난 거예요. No coração daquele que tem pecado, Deus já não podia habitar junto. Por isso, Deus teve que partir. 그걸 다른 말로 하나님의 형상이 파괴됐다. Em outras palavras, podemos falar que a imagem, a semelhança de Deus foi quebrada. 하나님의 형상이 깨졌다. Foi destruída, né? A imagem, a semelhança de Deus na humanidade. 그래서 하나님은 그 아담에게 너는 흙이다. 흙으로 돌아가 그랬어요.
Por isso que Deus falou para Adão, ó, você é pó, volte ao pó. 이제 하나님이 없는 사람은 선하게 살 수 없습니다. Ser sem Deus não pode ter uma vida bondosa. 영원한 천국에 들어갈 수 없습니다. Não pode também entrar no reino de Deus eterno. 거룩할 수가 없습니다. Não pode ser santo. 이제 다스리고 정복할 수 있는 힘을 잃어버렸습니다. Perdeu o poder e a capacidade de dominar. 그래서 사람들은 이제 정복하는 게 아니라 정복당합니다. Por isso as pessoas não dominam, hoje são dominadas. 다스리는 게 아니라 다스림을 받습니다. Elas não controlam, pelo contrário, são controladas. 아담이 범죄하기 전에는 호랑이도 꼼짝 못했는데 Antes, né, do pecado entrar, nenhum tigre poderia fazer nada contra Adão. 아담 안에 하나님의 형상이 깨져버리니까 Mas já que a forma de Deus se quebrou em Adão, 하루살이 모기에게도 물려 죽는 인생이 됐어요. a nossa vida hoje somos pessoas que podemos morrer com a picada de um mosquito. 내가 아무리 선하게 살려고 해도 안 됩니다. Por mais que nós nos esforcemos a viver uma vida bondosa, não podemos. 선하신 하나님이 없기 때문에 Porque não temos o Deus que é bom. 그러니까 하나님이 선하게 여기는 건 Então, considerar Deus bom, 스스로 선하게 살려고 노력하는 게 아니라 aquilo que Deus considera bom não é o nosso esforço de tentar viver uma vida boa. 하나님 한 분밖에 없기 때문에 Só existe um que é bom, que é Deus. 그 선하신 하나님과 연합하는 것이 선입니다. Então, aos olhos de Deus, o que é bondade? Unirmos com o Deus que é a bondade em si. 하나님은 그걸 선이라고 말해요. Deus chama isso de bondade. 그럼 악한 건 뭡니까? E o que é maldade? 하나님을 떠나서 자기가 선하게 살려고 하는 거. A pessoa se dedicar a viver uma vida bondosa estando distante de Deus. 그게 악한 거야. Isso é maldade. 그게 죄야. Isso é pecado. 내가 너를 만들 때 Olha, quando eu te criei, 나 없이는 아무것도 할 수 없도록 만들었어. eu fiz para que você, sem mim, não possa fazer nada. 나 없이는 안 돼. Então, sem mim, você é incapaz. 그러니까 여러분 죄인들이 선하게 살려고 애를 써야 되는 게 아니고 Então, os pecadores não necessitam ficar vivendo, tentando viver uma vida bondosa. 잊어버린 하나님의 형상이 다시 재창조가 되는 거예요. Tem que novamente se conectar ao Deus, né? Novamente ter aquela semelhança de Deus que foi quebrada. 하나님을 떠났기 때문에 악하고 더럽고 의미 없는 삶을 살았지 않았느냐. As vidas de hoje são sujas, imundas, sem sentido, porque estão afastadas de Deus. 이제 죄를 씻음을 받고 하나님이 우리 안에 다시 들어오시면 Mas se recebermos a remissão dos pecados de Deus passar novamente a habitar dentro de nós, 아담이 범죄하기 전의 상태가 되는 겁니다. voltamos àquele estado de antes de Adão cometer o pecado. 하나님의 형상이 다시 이루어져요. Então a forma de Deus, a semelhança de Deus novamente se reconstrui. 그건 예수님으로 말미암아 되어진 것이기 때문에 이제는 다시는 깨지지 않고 다시는 변질되지 않고 다시는 타락하지 않는 겁니다. E já que isso é feito por Jesus, não é mutável, não vai se quebrar, não vai se desfazer novamente. 그래서 성경에서 제일 중요하게 여기는 게 죄사함이에요. Por isso, na Bíblia, a coisa mais importante de toda a Bíblia é a remissão dos pecados. 하나님이 하나밖에 없는 아들을 보낼 때 Deus, quando enviou seu único filho, 이름을 예수라고 해라. ele falou, olha, chamai-o Jesus. 네, Jesus Christ. Chama de Jesus Christ, de Jesus Cristo. 구원할 자. Porque ele será o salvador dos pecados. 거룩한 하나님은 죄인과 함께 할 수 없으니까 Porque o pecador não pode estar junto com Deus que é santo. 씻어지면 그 하나님이 우리에게 들어와서 Mas se o pecado for lavado, o Deus com sua santidade pode entrar em nós. 깨졌던 하나님의 형상이 다시 회복이 된단 말입니다. E aquela forma, aquela imagem de Deus que havia sido criada é novamente reconstituída. 그러면 이제 우리 안에 계신 하나님으로 말미암아 다스리고 정복하고 생육하고 번성할 수 있게 된다는 거죠. E aí sim, novamente, por Deus podemos ver essa vida, né? Fecunda, multiplicando, também dominando. 그러니까 이 죄사함이 얼마나 중요한 것이겠습니까? Então, pessoal, quão importante é a remissão dos pecados, a salvação?
아무리 강조해도 지나치지 않습니다. Por mais que a gente repita isso, isso nunca se satura. 그럼 목사님은 60년 동안 죄사함을 외쳤어요. O pastor Parker, por 60 anos, ele clamou sobre a remissão dos pecados. 지금도 예수님으로 말미암아 우리 같은 인간이 깨끗하게 됐다, 의롭게 됐다, 막 지금도 울먹울먹 하셔요. Até hoje ele repete com intrepidez: nós fomos lavados por Cristo, nós fomos remidos por Jesus. 죄가 씻어졌다. Ele diz: o pecado foi lavado. 이제 그 거룩하신 하나님이 우리와 연합이 됐다. Deus, que é santo, está agora unido conosco. 그 하나님은 세상 끝날까지 우리를 떠나지 않는다. Até o fim dos tempos, Deus agora não se apartará de nós. 하나님이 가지고 계신 지혜와 능력으로 우리를 돕는다. Deus está nos ajudando com seu poder, a sua sabedoria. 그 하나님의 사랑이 우리 마음에 부은 바 되었다. O amor de Deus está sobre nós. 여러분 얼마나 놀랍습니까? Pessoal, quão incrível isso é. 진짜 신비롭죠. É algo muito surreal, é agradável. 그래서 하나님이 아담을 하나님의 형상대로 지었고 Deus criou Adão conforme a sua imagem e semelhança. 하나님이 그들에게 주신 복이 E a bênção que Deus entregou a ele 생육하고 번성하라. foi de multiplicar e também de se espalhar e de dominar. 다스리고 정복해라. Sabe, domine, tenha domínio sobre tudo. 여러분 막 학생들이 게임을 못 다스리고 Hoje os jovens não têm domínio contra os jogos. 약을 정복하지 못하고 Os jovens não conseguem dominar, ter domínio sobre as drogas. 을 이기지 못하고 As pessoas com vícios não conseguem vencer, ter domínio sobre os jogos de apostas. Não podem vencer essas coisas. 다른 사람을 의심하고 Vivem desconfiando de outras pessoas. 이게 하나님 없는 인간의 마음이었습니다. Esse era o coração humano sem Deus. 이제 우리가 죄 사함을 받고 Mas quando nós recebemos a remissão dos pecados, 의롭게 되면 se nós nos tornarmos injustos, 거룩하신 하나님이 우리 안에 들어오셔서 함께 하시는 거예요. a santidade de Deus passa a habitar dentro de nós. 이제 그 하나님으로 사는 삶 E essa vida por Deus, 여러분 너무 놀라운 거예요. pessoal, é algo incrível. 그래서 우리 교회에는 예시가 있어요. 예시. Por isso aqui na nossa igreja tem esse Yeshi. 예를 들어서 보여줬어요. É algo mostrado, né? Um exemplo, por exemplo. 심홍섭 형제가 알코올을 다스리고 Tem os exemplos da nossa igreja. O irmão Shimon Zob, ele dominou o álcool. 김윤옥 자매가 암을 정복하고 A irmã Kim Yoon-ok, ela superou o câncer. 한 형제가 전갈의 독을 이기고 Irmão John Choi, ele venceu o veneno do escorpião. 야 진짜 이기고 다스리고 정복하는 삶이 있네. E vocês percebem, nossa, realmente existe essa vida, né, de vitória, de domínio, né, de superação. 우리는 아무것도 아니지만 Por mais que nós, por si, não sejamos nada, 우리 안에 살아계신 하나님으로 말미암아 por meio do Deus que está vivo em nossos corações, 여러분 그런 사람을 만들기를 원했어요. só Deus, desde o princípio, desejou criar esse ser. 하나님이 만들고 싶었던 완벽한 인간이 예수님이셨어요. E Jesus Cristo foi o ser perfeito que Deus tanto desejou criar. 예수님은 우리와 똑같은 육체를 가지셨지만 Jesus Cristo, ele viveu uma carne igual à nossa, num corpo, 그 안에 하나님의 형상이 계셨죠. mas dentro de Jesus havia o espírito, o coração e a forma de Deus. 제자들이 물었습니다. Aí os discípulos perguntaram: 하나님 좀 보여주세요. 하나님 좀 보여주세요. nos mostre a imagem de Deus, nos mostre Deus. 나를 본 자는 하나님을 봤다. E ele falou assim: aqueles que viram a mim também viram a Deus. 내 안에 하나님이 살아서 일하시는 걸 보면 하나님이 함께하고 있다는 걸 볼 수 있지 않느냐 그랬습니다. Jesus Cristo falou: se vocês verem as obras que ele faz por mim, é a mesma coisa que ver a ele. 그래서 예수님은 하나님이 인간의 몸을 입으셨고 Então, Jesus Cristo é a forma de Deus em um corpo humano. 우리는 인간의 몸에다가 하나님을 받아들였고
E nós, como seres humanos, aceitamos o coração de Deus em nós. 똑같습니다. Então somos o mesmo. 커피에다가 설탕을 타나 설탕에다가 커피를 타나 순서만 바뀌었지 똑같아요. Você pode colocar açúcar no café, você pode colocar o café sobre o açúcar. Só vai mudar a sequência, mas é a mesma coisa. 그죠? Não é verdade? 예, 설탕에다가 커피 넣어놔, 커피에다가 설탕 넣어놔. É verdade. Se você coloca o açúcar no café, ou você coloca o café primeiro e depois o açúcar, 예, 하나님이 인간의 몸을 입고 오셨고 우리는 인간의 몸에다가 하나님을 받아들였고 Deus, Jesus Cristo, foi a forma de Deus que aceitou, que entrou no corpo humano, e nós somos o corpo humano que aceitou a forma de Deus. 이제 여러분들이 내 안에 계신 하나님으로 사는 겁니다. Então nós agora vivemos com o Jesus, por Deus que está dentro de nós. 그래서 목사님이 김충환 그 목사님 병실에 들어갈 때 Então o pastor Park ele fala, né, quando entrou naquela sala onde o pastor Kim Chuan estava hospitalizado, 의사가 이틀 안에 죽는다고 사형 선고를 내렸는데 o médico já havia o sentenciado de morte, né, dizendo que ele ia morrer em 2 dias. 예수님이 이 방에 들어오면 어떻게 하실까? Mas o pastor Park pensou, se Jesus estivesse nessa sala, o que ele faria? 고 가시겠다. Ele com certeza o curaria. 예수님이 이곳에 오시면 살려놓고 가시겠다. Se Jesus Cristo estiver aqui, com certeza ele o curaria dessa doença. 내 안에 예수님이 계시는데 Ah, Jesus Cristo está dentro de mim também. 내가 들어온 게 아니라 예수님이 들어오셨지. Então não sou eu que estou nessa sala, Jesus Cristo está aqui. 그러면 내 이야기 하지 말고 예수님이 하고 싶은 이야기 하자. Então eu não devo falar do que eu queira falar, eu tenho que falar das palavras de Jesus. 그래서 그 예수님이 하고 싶은 이야기를 했어요. E o pastor Park falou do coração de Jesus. 예수님은 얼마든지 자네 살릴 수 있어. Olha, Jesus Cristo pode te curar a qualquer momento. 그분을 받아들이면 돼. Basta você aceitá-lo no coração. 그분을 받아들이는 건 단순해. 믿으면 돼. É simples aceitá-lo no coração, é só crer. 야, 누가 고기 먹으러 가자 그랬을 때 그래. 그러면 한 마음 되는 거야. Se alguém fala, olha, vamos comer carne, e a outra pessoa fala, sim, vamos, então uniram seus corações. 나는 고기 먹고 싶지 않아. Ah, mas eu não quero comer carne. 스파게티 먹을 거야. Eu quero comer uma macarronada. 그러면 다른 마음이 되는 거죠. Então, é um coração diferente. 삐깡야 먹으러 갈래? Ah, você quer comer picanha? 좋아. Ah, claro. 그러면 한 마음이에요. Então, é um coração. 나는 안 먹어. Ah, não, eu não quero. 그러면 다른 마음이에요. Então, é um coração diferente. 하나님이 예수님을 통해서 야, 내가 너를 깨끗게 했어. Se Deus, por meio de Jesus, fala, olha, eu te purifiquei. 예. Sim, Senhor. 그러면 한 마음이에요. Então, tem o mesmo coração de Deus. 의인이에요. Ai, mas Deus, como é que eu sou justo? 죄를 많이 지었고 앞으로도 지을 사람인데 Eu cometi tantos pecados, daqui pra frente com certeza irei cometer. 내가 어떻게 의로워요? Como eu sou justo? 그러면 다른 마음이에요. Se tiver essa resposta, é um coração diferente. 그러니까 교회를 다니는 사람들이 여전히 죄가 있다면 그건 죄를 씻어주신 예수님을 믿지 않는 거죠. Então, se pessoas que frequentam a igreja ainda dizem ser pecadoras, é porque não acreditam no Jesus que disse já ter lavado seus pecados. 여러분, 하나님도 우리 마음에 이제 죄만 씻어주고 싶은 게 아니고 Só Deus não quis somente lavar os pecados do nosso coração. 우리 마음 안에 문제도 남아있지 않기를 바라셔요. Ele deseja que não reste nenhum problema dentro de nós. 왜냐하면 하나님이 주신 복이 뭡니까? Porque, pessoal, qual foi a bênção que Deus deu? 다스리고 정복하는 복이니까. É essa bênção de multiplicar, de dominar. 예수님을 통해서 우리에게 이김을 주셨구나. Ah, Deus, por meio de Jesus, nos deu vitória. 우리에게 승리를 주셨구나. Ele nos deu vitória. 그래서 창세기 1장 2절은 혼돈, 공허, 흑암이지만 Então, o versículo 2 de capítulo 1 de Gênesis fala que é sem forma, é vazio e trevas. 3절이 와서 Mas quando chega o versículo 3, 2절을 싹 바꿔버리는 겁니다. muda tudo que estava no versículo 2. 여러분들 안에 예수님의 말씀이 살아남아 있으면 Se as palavras de Jesus estiverem vivas em seus corações, 다
다 이기고 극복할 수 있어요. Por isso vocês podem superar e vencer todos os problemas. 내 안에 계신 예수님은 승리하시는 분입니다. Porque o Jesus que habita dentro de mim é um ser vitorioso. 죽음에 끌려간 게 아니라 죽음을 이기고 돌아오셨어요. Ele não foi arrastado pela morte, ele foi e venceu a morte. 내 사망을 이겼어요. Ele venceu a morte. 그래서 그 부활하신 능력으로 믿는 자들을 돕기를 원하신다 그랬습니다. E a Bíblia fala que ele deseja ajudar os que creem pelo seu poder. 그래서 이제 구원받은 사람들은 패배자의 위치에 있지 않습니다. Então, aquelas pessoas que receberam a salvação jamais estão naquela posição de derrotados. 예수님으로 말미암아 승리하는 위치에 있어요. Por Jesus estão em posição de vitória. 그래서 모든 걸 이기고 Por isso podemos vencer todas as coisas. 모든 걸 다스리고 Podemos dominar todas as coisas. 모든 걸 정복할 수 있습니다. Podemos superar todas as coisas. 아니라 내 안에 계신 예수님으로. Não sou eu, é o Jesus que está dentro de nós. 그래서 여자는 남자의 씨만 받으면 생명이 탄생이 돼요. Assim como a mulher, só de receber a semente do homem vai gerar uma vida. 못생긴 여자도 씨만 받으면 돼요. Pode ser feia, não importa. Se receber a semente, vai gerar uma vida. 머리가 짧아도 씨만 받으면 돼요. Pode ter o cabelo curto, basta receber a semente. 거지도 씨만 받으면 임신이 돼요. Até uma mendiga, se receber a semente, vai engravidar. 근데 아무리 훌륭한 장관 부인이라고 해도 Só que por mais que seja uma grandiosa esposa de um comandante, 남자의 씨를 받지 않으면 아기를 만들어낼 수 없습니다. se não receber a semente do marido, não tem como produzir uma vida, né? Não tem como gerar uma criança. 그래서 성경에서 진짜 중요한 부분은 연합이에요. Por isso, na Bíblia, retrata a união como algo muito importante. 부모로부터 떠나 여자와 연합하여 한 몸을 이룬다. A Bíblia fala, né, que o homem partirá dos seus pais e com a mulher se tornará um. 이제 여러분들의 인생 속에 Em suas vidas, 하나님의 말씀과 연합을 해서 전부 생명으로 바꾸어내는 겁니다. Deus, por meio da sua palavra, Ele está unindo o nosso coração com sua palavra para fazer tudo a vitória. 여자가 일생 동안 난자를 500개 정도 만들어낸대요. Dizem que a mulher, ela conduz assim, ela consegue fecundar por cerca de 500 vezes, né? Ela ovula 500 vezes na sua vida. 근데 겨우 하나나 두 개만 생명으로 만들어내요. Mas, no final, é uma ou duas, né, que realmente deixam nascer. 남자의 씨를 못 만난 여자의 그 씨는 죽은 피로 나가요. E tudo que é produzido pela mulher que não foi fecundado, né, no final das contas é excretado para fora do corpo por meio de sangue. 성경은 그 기간을 불결기라고 그랬어요. Por isso que a Bíblia fala que esse período é um período assim imundo, né, da mulher. 부정한 기간이라고 그랬어요. É um período sujo, um período imundo. 이상하다. Ai, que estranho. 이거 생리적인 현상인데 왜 그걸 부정하다고 그래? É uma coisa natural da mulher, do corpo feminino. Por que chama isso de imundo? 그건 영적인 세계를 설명해 주고 있는 거예요. Na Bíblia representa isso, só que do mundo espiritual, né? 너 인생의 기간 동안 내 말씀 만난 적 몇 번 있어? O que isso representa? Deus está perguntando, durante a sua vida, por quantas vezes você, né, encontrou e fecundou, aceitou a minha palavra? 70년을 대통령으로 왕으로 살았지만 Por mais que, por exemplo, tenha vivido 70 anos como um rei, como um presidente, 생명의 말씀과 마음이 연합해 본 적이 없는 사람은 aquela pessoa que nunca uniu seu coração, nunca aceitou no coração a palavra de Deus, 뭐라고 하신 줄 아세요? o que Deus vai falar sobre essa pessoa? 너는 70년 동안 불결기를 지냈어. Seus 70 anos foram tempos imundos. 너는 부정한 삶을 산 거야. Você viveu uma vida imunda. 그러나 거지 나사로라고 해도 Mas por mais que seja o mendigo Lázaro, 가난하고 천한 목동에 불과한 다윗이라도 por mais que seja Davi, um pequeno pastor de ovelhas, pobre e fraco, 어부 베드로라도 por mais que seja um miserável pescador como Pedro, 말씀을 만나서 그걸 나타낸 것을 하나님은 그게 선한 거야 그러는 거예요.
Aquele que aceitou a palavra e manifestou o coração de Deus por meio da sua vida, Deus fala, ó, essa vida é boa, essa vida é limpa. 것만 남아요. É só isso. 남자의 씨를 만난 여자의 씨만 남아요. Só resta ali a semente, né, produzido pelo encontro do homem com a mulher. 못 만난 씨는 다 죽은 피로 죽은 걸로 끝나버려요. Todo óvulo que não foi ali fecundado, ela vai ser excretado do corpo feminino. 이 세상에 얼마나 많은 사람들이 왔다 갔습니까? Pessoal, quantas pessoas já passaram durante, sabe, a existência da humanidade? 그런데 예수님이 이 땅에 오셔서 생명의 말씀을 뿌렸는데 E Jesus Cristo veio a essa terra, ele espalhou, né, suas sementes de vida, suas palavras. 그걸 마음의 생명으로 받아들여진 적이 없는 사람 Mas aquela pessoa que nunca aceitou aquilo no coração, 무정란입니다. é essa vida que não fecundou. 암탉이 아무리 알을 품어도 병아리가 안 됩니다. Por mais que seja chocado, aquele ovo sem o esperma do galo não vai se tornar num pintinho. 그런데 우리는 말씀의 씨를 받아들였어요. Mas nós, pessoal, aceitamos a semente da palavra. 구원의 말씀을 받았습니다. Nós aceitamos as palavras da salvação. 우리 속에 그 씨가 있습니다. Existe essa semente dentro de nós. 교회가 쫙 품고 있다가 보면 Então, quando a igreja está chocando as suas vidas, chegando ali, 와, 예수님이 나타나요. no determinado momento aparece Jesus, se manifesta. 예수처럼 이기고 정복하고 다스리고 Em suas vidas terão Jesus Cristo se manifestando, que estará superar, que poderá vencer, que poderá dominar. 예, 그 예수님으로 말미암아 가정이 충만해지고 Por meio de Jesus Cristo, a família de vocês fica próspera, 번성하고 multiplicam, 간증이 있고 tem testemunhos, 감사가 있고 tem gratidão, 노래가 있고 tem alegria, 예, 우리의 삶을 그렇게 이끌어 가는 겁니다. né? Conduz a nossa vida dessa forma. 브라질에 코로나가 막 만연한다고 하는데 Temos escutado que a corona no Brasil está bem forte, né? 그런 일로 인해서 마음을 많이 낮추어서 Deus, por meio dessa dificuldade, está humilhando o coração dos brasileiros. 하나님의 말씀을 마음에 믿음으로 받아들일 수 있는 기회를 주시는 거예요. E assim está permitindo uma oportunidade de aceitarem no coração as palavras de Deus. 하나님이 우리에게 감당치 못할 일을 주신 적이 없다고 그랬습니다. Na Bíblia fala que Deus nunca nos deu algo que nós não possamos suportar. 감당할 시험밖에는 주신 적이 없다. Ele nunca nos deu nenhuma prova que nós não possamos suportar. 시험 당할 즈음에 피할 길을 주신다 그랬습니다. E caso chegue um momento que nós não suportemos, Deus irá abrir um caminho de livramento. 다 피할 길이 있어요. Tudo tem um livramento. 하만이라는 사람이 유다인을 다 죽이려고 했습니다. Amã, ele queria matar todos que pertenciam a Judá. 그래서 언제 죽이면 좋겠느냐고 제비를 뽑았습니다. Todos os judeus, né? Ele queria decidir quando seria bom matá-los. 제비를 뽑았을 때 니산월 정월달에 뽑았어요. 1월달에 뽑았습니다. 1월달. E quando ele lançou em sorte, né? Ele escolheu o primeiro mês, né? Janeiro. 근데 어떤 달을 제비로 뽑았냐면 12월달 아달월 12월 13일로 뽑았어요. Só que eles refizeram isso e foi decidido dia 13 de dezembro. 그러니까 1월 달에 제비를 뽑았는데 12월 달이 걸렸으니까 여러분 12달 동안 충분히 반격할 수 있는 여러분 기회를 주는 겁니다. Então, Amã, ele lançou a sorte em janeiro, só que ele selecionou a data dia 13 de dezembro. São 12 meses para poder contra-atacá-lo. 1월 13일 날 왕의 서기관들이 조서를 써가지고 인도로부터 에티오피아까지 쫙 가니까 Dia 13 de janeiro, né, foi dado esse decreto do rei, foram anunciados da Índia até a Etiópia. 지금처럼 인터넷으로 공문 발송하지 않으니까 Já que não tinha a tecnologia da internet como temos hoje, né, não é aquela coisa rápida. 그러니까 막 석 달, 넉 달 걸렸겠죠. Então, acho que só de anunciar para todos os povos demoraram 3, 4 meses. 3월 달에 모르드게의 조서가 또 반표가 됐어요.
Só que aí depois foi apresentado também o decreto de Mordecai. 그러면은 또 역시 석 달, 넉 달 걸릴 거 아닙니까? E para anunciar isso também vai demorar mais 3, 4 meses. 그러니까 여러분 한 8월 달, 9월 달 이때쯤 또 도착하니까 E ainda mais iriam conseguir só voltar para preparar tudo no mês de agosto, setembro. 9월 달에 뽑혔다. Então foi selecionado no mês de abril. 그러면 유대인들은 전혀 방비할 수 있는 기회가 없어요. Se fosse determinado para o mês de abril, os judeus não teriam como reagir. 야, 그런데 12월 달에 뽑혔어요. Mas a data escolhida foi dezembro. 하나님이 충분히 피할 길을 주셨습니다. Deus permitiu 12 meses para que o povo pudesse se fugir, se resolver. 박 목사님을 옛날에 검사가 재판을 했어요. O pastor Park, uma vez, ele foi acusado e teve que responder em julgamento. 막 목사님이 횡령도 안 했는데 횡령했다고. Acusaram falsamente o pastor Park de que ele extraviou dinheiro. 그래서 진영우라는 사람이 8천만 원을 11조로 냈는데 그 돈 해명하라. E falaram que teve uma pessoa que ofertou, né, um certo valor e falaram que o pastor Park havia extraviado aquele dinheiro. 목요일 날 통보를 받았어요. Ele foi notificado numa quinta-feira. 금요일 날 하루 지나면 Passando um dia, 토요일 날 일요일 날 은행이 쉬어요. sábado e domingo, final de semana, o banco não abria, né, então ele não podia pegar um comprovante. 써요. Então só faltava um dia, 화요일 날 제출해야 돼요. porque tinha que apresentar na terça-feira. 야비하게 한 거죠. Então, a pessoa que acusou isso fez isso de uma forma muito proposital, muito esperta, né? 이틀 동안 소명하라 이거예요. Ele está falando, ó, eu te dou 2 dias para você comprovar isso que você está dizendo. 난감했어요. E todos ficamos, sim, sem reação. 근데 갑자기 검사 장모가 죽어서 Só que a sogra, né, do promotor que estava acusando, ele faleceu. 장례식을 5일 동안 치르는 동안 E durante os 5 dias de funeral, 그 5일 안에 밝혀졌어요. foi feito a montagem ali. Eles conseguiram descobrir tudo nesses 5 dias. 예, 목사님이 8천만 원 준 거 IYF 기금으로 제가 직접 은행에다가 수표로 입금을 했습니다. E foi comprovado que aquele valor que haviam usado para acusar o pastor Park foi uma doação, foi uma oferta que foi direto para a conta da YF para os trabalhos da ONG. 그들은 기회를 안 줬지만 O promotor que estava acusando não deu oportunidade ao pastor Park. 수는 기회를 주지 않았지만 Ele não deu, sabe, nenhuma chance para o pastor Park. 하나님은 검사의 장모를 주께 해서 5일 동안 충분히 증명할 수 있는 시간을 주셨어요. Mas Deus fez com que por meio da morte da sogra desse promotor, né, 5 dias fossem necessários para poder comprovar o contrário. Então tudo foi feito por Deus. 예, 그게 구원받은 그리스도인의 삶입니다. Isso é a vida de um cristão salvo. 구원받은 사람은 죄가 있으면 안 됩니다. Aquele que recebeu a salvação não tem pecado, 왜냐하면 예수님이 죄를 다 씻었으니까. porque Jesus lavou os pecados. 그리고 구원받은 사람들은 이기고 다스리고 정복하는 삶을 삽니다. E aquele que recebeu a salvação vive uma vida com vitória, superando e com domínio. 이미 그렇게 승리하셨기 때문에. Porque Jesus Cristo venceu dessa forma. 그래서 하나님은 사람을 만들 때 하나님의 형상대로 만들어서 Deus, quando criou o ser humano, fez conforme sua imagem e semelhança. 마치 양말은 발의 형상을 따라 만들어졌기 때문에 Assim como a meia é formada conforme a imagem dos pés, 발이 들어오면 딱 맞는 것처럼 e encaixa, né, certinho quando entra um pé na meia. 하나님의 형상대로 지음을 받아서 하나님과 연합이 될 수 있게 했어요. Dessa mesma forma, nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus para que nos encaixemos a Ele. 우리 안에 살아 계시면서 Então, Deus estando vivo dentro de nós, 모든 것들을 이겨주십니다. Ele vence tudo na nossa vida. 다스립니다. Ele domina, 정복합니다. Ele supera. 이게 너무 놀라운 복입니다. Isso é a maior bênção que nós recebemos. 죄 사함 하나로 되니까 E isso só é possível exclusivamente pela remissão dos pecados. 바울도 다윗도 뭐라 그랬습니까? O que Davi disse? 사람의 행복에 대하여 다윗의 말한 바. O Davi falou, né? Eis o bem-aventurado.
그 불법을 사하심을 받는 자는 복이 있고 Bem-aventurado aquele cujos seus pecados são perdoados 주께서 그 죄를 인정치 아니하실 사람 복이 있고 e que o Senhor não imputa, né, iniquidade nele. 예, 거기 뭐라고 돼 있습니까? O que diz lá? 모든 죄를 사하심을 받고 Aquele que recebeu o perdão dos pecados. 주께서 그 죄를 인정치 아니하실 사람. Aquele que Deus jamais imputará pecado. 자, 로마서 4장 보겠습니다. Vamos ler esse versículo em Romanos capítulo 4. 예. 7절, 로마서 4장 7절. Romanos capítulo 4, versículo 7. 그 불법을 사하심을 받고 Bem-aventurado aquelas cujas iniquidades são perdoadas 를 가리우심을 받는 자는 복이 있고 e cujos seus pecados são cobertos. 주께서 그 죄를 인정치 아니하실 사람은 복이 있도다. Bem-aventurado o homem a qual o Senhor jamais imputará pecado. 그 불법을 사하심을 받고 과거 완료형이에요. Aqui ele fala, aquele cujas iniquidades são perdoadas, né? Isso é passado. 죄를 가리우심을 받는 자 현재형이에요. E cujos pecados são cobertos, aqui é presente. 그 죄를 인정치 아니하실 사람 미래형이에요. E bem-aventurado o homem quem o Senhor jamais imputará, isso é futuro. 과거, 현재, 미래 모든 죄를 씻음을 받은 사람. Aquela pessoa que teve os seus pecados do passado, do presente e do futuro perdoados. 그 사람에게는 깨졌던 하나님의 형상이 다시 회복된 겁니다. Nessa pessoa foi novamente reconstruída a imagem de Deus que havia sido quebrada pelo pecado. 그래서 하나님이 주신 가장 큰 복은 죄 사함의 복입니다. Por isso, a maior bênção que Deus nos deu foi a remissão dos pecados. 잃었던 것을 다시 찾고 Nós recebemos de volta aquilo que havíamos perdido. 깨어졌던 하나님의 형상이 다시 회복이 되는 거니까. A imagem de Deus que havia sido criada foi novamente reconstruída. 예, 아담이 가졌던 하나님의 형상은 깨질 수 있지만 이제 예수님으로 주어진 하나님의 형상은 절대로 깨지지 않습니다. 영원합니다. Quando a semelhança de Deus estava com Adão, aquilo pôde ser quebrado, mas agora que está em Jesus, é eterno, não se quebrará. 코로나로 인해서 브라질 사람들이 다 구원을 받으시고 Porque esperamos que nesse meio de corona, né, todos os brasileiros recebam a salvação. 여러분들의 삶에서 예수님으로 말미암아 다스리고 정복하고 이기는 삶이 주어질 줄 믿습니다. E creio que vocês terão essa vida por Jesus de vitória, domínio e de perseverança. 예, 제가 기도 한번 하겠습니다. Eu quero orar. 사랑하는 하나님 아버지 고맙고 감사합니다. Amado Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. 창세기 1장 2절만 있다면 얼마나 슬픈 인생이겠습니까? Quão triste seria nossas vidas se terminasse o livro de Gênesis apenas no versículo 2. 근데 우리에게 3절이 있어서 Mas existe o versículo 3. 모든 것들을 다시 회복시키시는 주님의 말씀이 있음을 감사합니다. Agradecemos porque existe a tua palavra que reconstrói todas as coisas na nossa vida. 하나님 없이 우리가 작은 것 하나도 다스리거나 정복할 수 없었는데 Realmente, sem o Senhor Deus no nosso coração, nós não podíamos nem ao menos dominar e reconstruir algo pequeno. 이제 죽음을 이기시고 부활하신 예수님으로 말미암아 승리하게 하신 걸 감사하고 Mas agradecemos que por meio de Jesus que venceu a morte, hoje nós temos vitória em nossas vidas. 브라질에 있는 우리 사랑하는 형제 자매들 모두가 그 예수님으로 극복하고 이길 수 있게 되기를 바랍니다. Que todos os irmãos que estão no Brasil possam superar suas dificuldades e viver uma vida vitoriosa por Jesus, pelo Senhor. 우리에게 그 예수님으로 말미암아 이김을 주시는 하나님께 감사합니다. Agradecemos ao Senhor que nos deu por Jesus essa vitória. 그러려고 우리를 구원하신 걸 정말 감사합니다. E realmente agradecemos muito porque para o seu propósito o Senhor nos salvou. 예수님의 이름으로 기도했습니다. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. 아멘. Amém. 감사합니다. Muito obrigado. 고맙습니다, 목사님. 감사합니다. Obrigado, pastor.